Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui juntos, meus amados irmãos, pastores, professores da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas através da sua palavra. Chegamos agora, meus amados, ao estudo de número 6. Já estamos na metade da revista. Graças a Deus temos tido várias vitórias, muitas vitórias, né? Conforme a palavra do Senhor tem trazido conforto e consolo aos nossos corações. E nós vimos até aqui e agora temos a certeza de que Jesus Cristo está reinando. Jesus Cristo é rei, mas mesmo Jesus Cristo estando reinando, ainda não é o milênio. Nós não chegamos ainda no milênio. Então, nós já estamos estudando agora o Evangelho de Mateus, algumas partes, né? Porque não temos condições de estudar todo o Evangelho de Mateus, é muita coisa, são muitos ensinamentos, né, para abordarmos, mas a gente tirou algumas partes do Evangelho de Mateus para estarmos estudando acerca do milênio. E nós vimos que desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, o Senhor está governando, o Senhor está reinando. Vimos a teocracia em todos os momentos da história humana. Então, Jesus Cristo também na sua primeira vinda, Jesus Cristo estava reinando. Nós vimos todos os textos de Mateus comprovando o reinado, como Jesus Cristo sendo o Messias prometido, Jesus Cristo instituindo o reino. Mas este reino que nós vivemos agora é diferente do reinado milenar. E isso nós também já provamos através dos textos bíblicos de que o reino que nós vivemos é diferente do milênio. Portanto, Jesus Cristo reina? Sim. A resposta é sim. Jesus Cristo está reinando? Sim. Aí pergunta-se, é o milênio? Nós já estamos vivendo no milênio? A resposta é não. Então, nós podemos também fazer essa pergunta para os nossos alunos, né, para ver se eles já compreenderam, já tiveram esse entendimento, já alcançaram esse entendimento de que a gente pode perguntar, irmãos, vocês sabem, Jesus Cristo está reinando hoje? O que vocês dizem? Né? E a gente pergunta, né, para os irmãos, o que vocês falam? O que vocês podem dizer? Jesus Cristo está reinando hoje? Com certeza a maioria da resposta vai ser sim, Jesus Cristo está reinando. E aí você lança a segunda pergunta. É o milênio? O milênio já chegou? Nós já estamos vivendo no milênio? E aí a resposta precisa ser não. Então, conforme todos os estudos que nós vimos até aqui, é a comprovação de que Jesus Cristo reina, sim, mas que ainda não é o milênio. Nós não chegamos ainda no milênio. E no estudo 6, né, a gente está no Evangelho de Mateus. E no estudo 6, o título é Os Súditos do Rei e o Milênio. Né? Então, o súdito do rei, igual o pastor Gedeon Júnior fez da última vez, faltou um ponto e vírgula aí, né? Os súditos do rei, ponto e vírgula. E aí depois, e o milênio? Aí é a parte 2, né? Então, os súditos do rei, como é que nós vivemos? Como é que nós precisamos viver? Já que Jesus Cristo está reinando hoje, mas nós ainda aguardamos o milênio, como nós, súditos do rei Jesus, como nós que somos súditos desse rei chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, nós devemos viver. E aí nós trouxemos o Evangelho de Mateus como uma carta de instrução. Não que o Evangelho seja a carta, viu, meus amados? Mas como uma instrução, né, que Mateus, o apóstolo Mateus, traz para nós, povo de Deus, o povo que estava se tornando cristão, tanto judeu quanto gentil, que estavam se tornando cristão. Esse é um manual de conduta cristã. Mateus, o Evangelho de Mateus, ou todos os evangelhos, né? Nós precisamos, na verdade, conhecer bem todos os evangelhos. Mas o Evangelho de Mateus tem uma particularidade com este manual de conduta cristã.
E o texto áureo, na revista do estudo número 6, página 42 da revista, diz assim: O Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Teu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Salmo 93, versículos 1 a 2. Então, esse texto mostra claramente que o Senhor reina desde a eternidade, desde a antiguidade. O Senhor reina. Então, é claro, né, é bem nítido de que o Senhor sim está reinando. O Senhor sempre reinou e o Senhor continua reinando. A palavra do Senhor não deixa nenhuma dúvida. Aqui em Salmo 93, versículo 1 a 2. O Senhor reina. Começa assim: o Senhor reina. O Senhor reina. E aí, no final do versículo 2, diz que ele reina desde a antiguidade e desde a eternidade ele é rei. Então, meus amados, não há dúvida nenhuma de que o Senhor reina. O Senhor é o nosso rei. Mas nós, como súditos deste rei Jesus, qual é a nossa forma de viver? Como nós aguardamos o Messias? Como nós aguardamos o rei? Né? Como lá na introdução, na página 43, diz assim, né, que nós precisamos diferenciar, no segundo parágrafo, precisamos diferenciar o reinado atual sobre nós do reinado do milênio. Nós precisamos entender que servimos a um rei, reverenciamos a este rei, mas aguardamos a volta do rei para o seu reinado de 1000 anos. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, né, que nós estamos esperando a volta de Jesus, mas enquanto nós aguardamos, o que nós devemos fazer? Como é a nossa forma de conduta? Como nós devemos viver neste mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus? Jesus está reinando? Está reinando, mas nós aguardamos a volta dele. E como igreja do Senhor, nós devemos viver. E no item 2 mostra assim o papel da igreja que aguarda o milênio segundo o Sermão do Monte. Então a gente entra aqui agora no Sermão do Monte. Nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, não é? Então a gente entra agora do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E conforme o Sermão do Monte, qual é a forma de vida que nós, como súditos, nós, como igreja do Senhor, devemos viver? Então aqui é a regra, né? Como alguns dizem no futebol, a regra é clara, né? Então a regra aqui no Evangelho de Mateus e principalmente no Sermão do Monte, a regra é clara, é bem definida. Então nós vamos ver, por exemplo, no item 2.1, os mansos herdarão a terra, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. E nós vamos precisar, nessa aula, ler alguns textos bíblicos. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 5 diz: Bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. Aqui é a parte das bem-aventuranças, né? No capítulo 5, nós temos as bem-aventuranças. Então, os mansos, ele está fazendo uma referência, Jesus Cristo está fazendo uma referência à profecia feita lá em Salmos, capítulo 37, versículo 11, que os mansos herdarão a terra e se deleitarão, na abundância de paz. Essa profecia, meus amados, é uma profecia para o milênio, mas é uma profecia que traz uma conduta de vida cristã para a atualidade. Ou seja, quais são os mansos que herdarão a terra? São os mansos que vão estar no milênio ou os que são mansos hoje?
Você também pode fazer essa pergunta para o seu aluno. Quais são os mansos que vão herdar a terra, conforme o texto de Mateus capítulo 5, versículo 5? São os mansos que vão estar lá no milênio, né? Que vão entrar no milênio, ou são os mansos de hoje? Os mansos herdarão a terra. Ou seja, os que são mansos hoje, o herdarão está no futuro, né? Está no futuro. Esse verbo está no futuro. Herdarão. Então, futuramente vão herdar a terra. Por que, que a gente traz isso? Porque alguns defendem, né, com relação à teologia da prosperidade, e eu quero deixar bem claro aqui, nós não somos contra a prosperidade de ninguém, nós não pregamos contrário à pessoa prosperar, muito pelo contrário, a gente fala que é bênção, né? Que aqueles que desejam, que buscam prosperar é bênção, mas que a palavra do Senhor com relação à prosperidade, ela abrange muito mais acerca do dinheiro e de bens, vai muito além de dinheiro e de bens, né? Mas não é errado os nossos irmãos querer prosperar, querer crescer, querer progredir, mas existe essa teologia que é muito pregada, que foi muito difundida nos últimos anos, essa teologia da prosperidade, no qual, se a pessoa está bem financeiramente, bem de vida, está morando numa mansão, tem carrão do ano e não sei o que, troca de carro todo ano, né? Essa pessoa está com Deus. E aquela pessoa mais simples, né, que mesmo que esteja batalhando, esteja lutando, trabalhando todo dia, sofrendo, suando, mas que não consegue progredir, não consegue financeiramente, né, tudo aquilo que vislumbra os olhos, não, é porque essa pessoa não está com Deus, não está servindo Deus direito, né, ela tem alguma coisa tá errada. É esse tipo de teologia que a gente combate, essa teologia da prosperidade, que traz alguns textos bíblicos, pega alguns textos bíblicos isolados, e como nós falamos, alguns textos muitas vezes que está falando do futuro, está falando do reinado futuro, está falando das coisas que vão acontecer no futuro e principalmente no milênio, e às vezes traz esses textos e demonstra que a pessoa não precisa, você tem que fazer desse jeito e dessa forma, tem que ser assim, tem que viver desse jeito, tem que viver conforme as aparências, e isso e aquilo outro. E muitas vezes tem pessoas que, infelizmente, às vezes, para viver das aparências, acaba se dando mal. Né? Então é isso que a gente tenta evitar, né? Combatendo essa teologia da prosperidade que destrói vidas, né? Não traz nada com relação à palavra de Deus real e verdadeira. E aqui Mateus 5, versículo 5 é uma delas, é um desses textos. Né? Os mansos herdarão a terra, e as pessoas começam, eu tenho que herdar a terra, eu tenho que herdar a terra, porque a palavra do Senhor fala assim, eu sou manso, eu sou servo do Senhor, sirvo ao Senhor, eu tenho que herdar a terra é minha, é isso, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer isso, eu determino. Meus amados, não é dessa forma. Né? Essa palavra de Jesus Cristo está mostrando que a nossa conduta de hoje, nós estamos semeando para as coisas que nós vamos receber no milênio, tá certo? Então, o Evangelho de Mateus, e nós trazemos agora o Sermão do Monte, que traz essa regra de conduta para nós vivermos hoje, na atualidade, para herdarmos as promessas do Senhor, as promessas que o Senhor já fez, a palavra que o Senhor já nos deu, tanto nas profecias quanto nas suas palavras, também nos evangelhos e também através dos apóstolos. Nós temos muitas promessas do Senhor para as nossas vidas que vão acontecer, mas existe uma regra de conduta que nós precisamos viver hoje. Existe uma forma de viver que nós precisamos ter hoje. Então, veja bem, não seria contraditório, olha só, dizer com relação a essa teologia da prosperidade. Olha só no versículo 4, diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão
consolados. Uai, mas como assim? Bem-aventurados que choram? Então, as pessoas que choram, né, são as que passam dificuldade, estão passando por algum drama na vida, por algum problema. E a palavra está dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E as bem-aventuranças traz muito dessas questões para as nossas vidas, com relação à nossa vida atual, daquilo que nós vamos receber no futuro. Né? O Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz, começando ali no versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Galardão, né? E eu já comentei aqui sobre um pensamento meu, sobre uma questão própria, né, de pensamento, né? Não tem nenhum livro, né? Eu não busquei isso em nenhum livro, não é o entendimento de nenhum livro, também não está especificado dessa maneira na Bíblia, mas conforme alguns textos bíblicos que a gente vem estudando, vem analisando, a gente cria uma relação entre o galardão, os galardões que vão ser dados para os servos do Senhor, conforme as suas obras, que vão receber ali no céu, depois do arrebatamento, né? Depois do bema, depois do julgamento que vai ter ali, e aí vai ser distribuídos os galardões. E sobre esses galardões, eu tenho um entendimento, né? Esse é um entendimento meu particular, de que esses galardões eles vão refletir sobre aquilo que cada um vai cumprir, a atividade que cada um vai desenvolver durante o milênio. Né? Então, os galardões seria uma forma de não só da retribuição de Deus, né? Uma forma da retribuição, mas de que também diz respeito sobre o que cada um vai exercer durante o milênio. Isso é um pensamento meu, viu, meus amados? Isso é um pensamento meu. Não existe nenhum texto bíblico que diz dessa forma, e também não existe nada acerca disso nos livros, né? Mais um pensamento meu, que os galardões pode ter a ver com aquilo que cada um de nós vamos desempenhar durante o milênio. Mas isso é uma outra coisa, né? Mas, voltando aqui aos textos, né? Os mansos herdarão a terra. Nós vemos também ali no item 2.2, página 44, os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, por eles serão chamados filhos de Deus. É um reconhecimento, né? Jesus aqui abençoa aqueles que se empenham em promover a paz, os pacificadores, quem promove a paz. Se você é uma pessoa que promove a paz, se você é uma pessoa hoje, não é para o futuro, não é só para o milênio, né? Porque nós sabemos que vai haver paz em abundância no milênio, que o Senhor vai instituir essa grande paz. Mas o Senhor Jesus Cristo também disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aquela paz Jesus estava dando para os discípulos naquele momento, né? Daquele momento em diante também para a igreja. Né? Então é a paz do Senhor. E os pacificadores. Então nós que somos súditos do Rei, nós como súditos de Jesus Cristo, súditos desse Rei, né? Que nós aguardamos o milênio, nós devemos ser pacificadores. Pacificadores. Conforme também está lá em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. Né? Nós precisamos promover a paz.
viver em paz com todos. Lá em Romanos 12, 18, diz que olha, o que depender de vós, tenha paz com todos. Então, o que depender de nós, no que depender das nossas atitudes, no que depender da nossa forma de viver, no que depender do que nós falamos e do que nós agimos, devemos ter paz com todos. Então, devemos ser pacificadores, devemos ser aqueles que promovem a paz, né? Não a guerra, a confusão, a contenda, né? Aqueles que promovem a contenda através de fofocas, de disse-me-disse, não, mas aqueles que promovem a paz, que quando chega no ambiente de guerra, no ambiente de contenda, traz a paz, traz a palavra do Senhor, traz o refrigério do Senhor, né? Então é isso, a forma de vida dos súditos. Eu sou súdito do rei? Eu estou promovendo a paz? Você, meu irmão, né? Nós podemos perguntar para o nosso aluno, você tem promovido a paz como súdito do rei? Nós precisamos promover a paz em todo momento. Devemos ser os pacificadores, praticar a pacificação. Não é só trazer paz no nosso coração. Ah, não, eu tenho paz comigo mesmo. Eu estou em paz comigo mesmo. Ah, não importa isso e aquilo outro. Eu estou em paz comigo mesmo. Mas nós promovemos a paz. Nós somos pacificadores. Nós somos aqueles que, no ambiente que nós chegamos, no trabalho, em casa, na igreja, nós somos os que promovem a paz no meio dos irmãos, na congregação. Nós somos os que pacificam, os pacificadores, né? Então nós precisamos perguntar para nós mesmos: como está a nossa conduta de vida cristã enquanto aguardamos o reinado de Jesus Cristo? Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O item 2.3, página 44 ainda. Reino e vontade de Deus se cumprirão nos céus e na terra. Aqui é a oração modelo, né? Nós temos aqui no capítulo 6 de Mateus, versículos 10 e 13, né, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cumprida nos céus, né? Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Então, a oração modelo, só a oração já nos traria um estudo gigantesco, né? Só essa parte da oração. Toda a oração modelo que Jesus Cristo faz. Ali não é uma reza, Jesus Cristo não está trazendo uma instrução de uma reza, uma forma, não, a oração é assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Ali é uma forma de como nós devemos chegar na presença de Deus em oração, reconhecendo que o Senhor está nos céus, que o Senhor está acima de nós, que é o Senhor que governa todas as coisas. Não somos nós que governamos a Deus, não somos nós que mandamos em Deus, mas é o Senhor que manda nas nossas vidas. Né? Então nós nos sujeitamos a Deus, nós nos colocamos, né, diante dele, nós nos curvamos diante da majestade suprema do nosso Deus. E o reino, né, o reino do Senhor está presente, como nós estamos falando sempre, em todo momento. O reino do Senhor já está presente. E estando presente, nós precisamos viver em conformidade a esse reino, né, meus amados? Então, se o reino do Senhor está presente, a igreja do Senhor que aguarda, mesmo que esteja aguardando o milênio, mas o reino já está presente, nós precisamos viver conforme este reino do Senhor. Né? Então, nós temos aí o Sermão do Monte, como nós falamos, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, vários, um manual de conduta fala sobre
homicídio, né? Ali é bem interessante, né, que a gente até explicou na aula passada, né, que é interessante Jesus Cristo, né? Jesus Cristo fala, olha, não pode, né? Não pode, eu não vim, né? Vou pegar aí, pega Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir. E aí Jesus Cristo ainda fala, versículo 19, qualquer que desobedecer a esses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar-se, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E o versículo 18 diz: em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí Jesus Cristo fala: olha, eu não vim para. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. E Jesus Cristo cumpriu tudo que estava escrito acerca dele. Mas o que fez a lei, né, o que criou a lei, que Jesus Cristo até perguntou uma vez, né, quando vieram questionar ele, ele fala: não, então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Né? A lei é de Moisés ou é de Deus? A lei é de Moisés ou é de Deus? E aí o pessoal pega e sai da presença de Jesus Cristo, porque qualquer coisa que eles respondessem, eles iam cair em contradição, né? E aí aquele que fez a lei, aquele que gerou a lei, ele é capaz de alterar. Então vamos ver ali capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí versículo 22, olha que interessante. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, a lei, muitas vezes as pessoas perguntam, a lei ou a graça? A graça é mais tranquila, a graça. Eu não vejo dessa forma. Na graça, né, a gente só consegue cumprir por causa do Espírito Santo, meus amados, porque se não fosse o Espírito Santo mudando as nossas vidas, conforme lá em Gálatas, do fruto do Espírito, se não fosse o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós não daríamos conta, porque a lei fala uma coisa, né, não pode matar. E aí Jesus Cristo fala: eu porém vos digo, se você se irá contra seu irmão, você já é réu de juízo, você já é réu de condenação. Então, todos nós somos réus de juízo. Existe um filósofo que fala acerca do juízo final, e ele fala: o problema não é ser final. Né? A grande questão não é porque é final, porque é o fim de todas as coisas. Mas a grande questão que nós devemos temer é por causa do juízo, e o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, porque na condenação, né, o juízo de condenação vem sobre aqueles que rejeitaram o perdão. Porque, na verdade, todos nós somos réus de juízo. Todos nós falhamos em algum momento. E nós necessitamos de Jesus Cristo em todo instante, para que nós possamos estar ligados em Deus e não sejamos punidos conforme nós deveríamos ser punidos. Então, a graça, você pode observar, né, com relação ao homicídio, com relação ao adultério, Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Aí Jesus Cristo já muda, né? Aquele que fez a lei é o único capaz de mudá-la. Nunca ninguém mudou a lei. Nunca nenhum rei, né, de Israel, nenhum rei de Judá mudou a lei.
mas aquele que fez a lei pode modificá-la. E aí Jesus Cristo fala: eu, porém, vos digo, porque ele tem autoridade para mudar, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. Essa é a graça. Na lei diz acerca do adultério, se for pego em adultério. Mas agora mostra que somente um olhar desejoso já está pecando. Por isso todos nós somos réus. Todos nós merecíamos a condenação, mas Jesus Cristo nos trouxe a salvação, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aí a gente chega também, né, não tem como nós abordarmos todo o Sermão do Monte, a parte do divórcio, a parte que fala sobre os juramentos, a parte que fala, olha, olho por olho, né? Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser levar ao tribunal e tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser te pedir algo emprestado. Então, olha a diferença da lei e da graça. Os súditos do rei devem viver conforme a graça, mas a graça também tem regras. Nós não vivemos sem regras, nós não vivemos desregrados, né? Os mais antigos usavam esse termo para definir uma outra questão fisiológica, né? Um problema fisiológico, desregrado, né? Então, meus amados, nós não vivemos desregrados porque estamos na graça, né? Alguns se utilizam da graça para estabelecer algo que não existe na palavra de Deus. De que, não, eu posso pecar, eu posso fazer qualquer coisa, que Jesus Cristo me ama, Deus me ama da mesma forma e vai estar tudo bem. Não, né? Essa hipergraça não existe, meus amados. Existem regras, sim, na graça também. E essas regras elas estão estabelecidas e nós devemos viver conforme essas regras pré-estabelecidas pelo Senhor. Está na palavra do Senhor. Mateus é muito claro. Essa regra é para hoje. Essa regra é para vivermos na atualidade. Essa regra é para quem é súditos do rei para a atualidade. Não é só, não, eu vou viver isso quando chegar o milênio. Não. Não espere para o milênio. Viva nessa conformidade hoje, conforme a palavra do Senhor hoje, para que nós possamos reinar com Cristo no milênio, tá certo? E aí fala sobre o amor, né? O visto que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, versículo 43, capítulo 5. Aí Jesus Cristo novamente modifica a lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus amados, é complicado, né? A lei diz, odia teu inimigo, odeie, né? Perdão, meus amados, odeie os teus inimigos. Você deve odiar, guarde rancor. Isso é o que a lei diz. Mas o que a graça diz? A conduta cristã na graça dos súditos do Rei Jesus. Qual é a conduta cristã? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O manual de conduta está aqui para as nossas vidas na atualidade. É difícil? Eu sei que é difícil, mas nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos como orar. Então nós devemos pedir ao Senhor, me ajuda
na minha falta de fé, né? Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Aí a gente chega aí na página 44, no item 3. O papel da igreja que aguarda um milênio, segundo o Evangelho de Mateus, parte 2. Aí a gente sai ali do Sermão do Monte, é claro, eu vou repetir, não tem como a gente estudar todo o Sermão do Monte, é muito profundo, né? Teria que ser uma revista inteira para a gente falar só sobre o Sermão do Monte, mas a gente trouxe alguns textos para a gente refletir sobre a nossa forma de conduta como súditos do rei na atualidade, como nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, súditos do rei, igreja do Senhor, como nós vivemos nessa expectação da volta de Jesus. Existe um manual e este manual nós estamos estudando no Evangelho de Mateus. Então, nós vimos agora algumas partes, alguns trechos do Sermão do Monte. Nós vamos agora na parte 2 do Evangelho de Mateus. E aí, no começo, fala, o apóstolo Levi carrega na sua prática de vida um exemplo a ser seguido. Aqui eu fiz questão de trazer um outro nome que Mateus tinha, né? Mateus, ele é chamado de Mateus, também era chamado de Levi, né? Se não me engano, era o seu nome judaico, e também era chamado de Teodoro. Esse é um nome que foi dado, que foi atribuído, né? Que ele é conhecido pela tradição da Igreja Católica, que também ele era conhecido naquela época como Teodoro. Então, Mateus, Levi, Teodoro é um nome dado à mesma pessoa, que é Mateus, né? Então, aí eu fiz a questão de colocar aqui um outro nome que é atribuído também a Mateus, nome Levi. E trazendo que Mateus, ou Levi, ele tinha uma forma de conduta diferente, mesmo sendo publicano, mesmo sendo cobrador de impostos, ele não defraudava ninguém, ele não roubava de ninguém. Ele era justo, ele era íntegro, mesmo sendo um cobrador de impostos. Viu, meus amados? Então, demonstrando que nós podemos também sermos íntegros, termos integridade de vida nas nossas ações, nos nossos negócios, na nossa forma de viver, no nosso trabalho, né? Nós precisamos, como súditos do rei, ter essa integridade, né? Não é só a integridade pessoal quando ninguém vê, mas quando também estamos trabalhando, como nós conduzimos os nossos negócios, no nosso trabalho, se nós estamos agindo de forma íntegra. Então, Mateus tinha essa sua integridade, tá certo? No item 3.1, os participantes do reino. E aqui a gente traz um segundo e terceiro grupo dos que vão participar do reino. Nós tivemos aquela aula que a gente falou sobre aqueles que eram da primeira ressurreição. Nós tivemos uma aula dos que faziam parte da primeira ressurreição. Esse grupo eram os que iriam reinar com Cristo. Então, existe um grupo dos que iriam reinar com Cristo, e esse grupo é os que fazem parte da primeira ressurreição. E nós já deixamos bem claro quem são as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição. E agora a Bíblia introduz dois outros grupos que estarão presentes no milênio. Isso aqui é muito importante, tá certo? Isso aqui é muito importante para nós. São os dois outros grupos, ou os dois últimos grupos, que farão parte do milênio, tá certo? Então, Mateus capítulo 8, e é preciso nós lermos, Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12,
Jesus Cristo diz assim: Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Né? Vamos lá também para o texto, porque esse texto aqui faz uma referência, Jesus Cristo está fazendo uma referência ao texto de Isaías, capítulo 25, versículo 6 a 9. Isaías, capítulo 25, versículo 6 a 9. Eu vou pegar. Vamos lá. O Senhor dos Exércitos preparará neste monte para todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com coisas gordurosas e vinhos velhos bem purificados. Uma grande festa, um banquete, né? O Senhor vai fazer um banquete. E lá em Mateus faz a referência que se assentarão nessa mesa do banquete pessoas vindas do Oriente e do Ocidente. Por que Jesus Cristo está falando isso aqui? Né? Em Isaías, está falando sobre a Batalha do Armagedon. E quando Cristo vence a Batalha do Armagedon, nós precisamos entender aqui um pouco, né? No final da Grande Tribulação, o povo de Israel vai ficar sitiado, vai ficar cercado ao final da Grande Tribulação. E nesse cerco, né, que o anticristo vai ser o anticristo, e alguns reis vão se juntar para pelejar contra a nação de Israel, para lutar contra a nação de Israel. E eles vão cercar, vão fazer um cerco contra Israel. E aí, nesse momento, né, que o povo de Israel vai estar escondido, vai estar se escondendo, vai se abrigar, né, o povo de Israel, a nação de Israel, ali o remanescente vai estar em abrigos, né, e aí vão estar cercados. Neste momento do final da grande tribulação, que a nação de Israel, o povo de Israel está num cerco, o povo de Israel, o remanescente, vai clamar pelo Senhor, vai clamar a Deus, vai buscar socorro e ajuda em Deus, em Jesus Cristo. E é quando Jesus Cristo volta, é nesse momento que Jesus Cristo volta fisicamente, e aí Jesus Cristo entra nessa peleja, entra nessa batalha, e vence essa batalha. Essa batalha é a batalha do Armagedon, que nós mencionamos. É claro, nós não vamos nos aprofundar sobre essa questão da batalha em si. Existem estudos, inclusive no estudo do Apocalipse que o pastor Gedeon Júnior ministrou, fala sobre essa batalha do Armagedon, mas nós não vamos aprofundar só para trazer um comentário para que os irmãos compreendam o que vai acontecer. Então, no final da grande tribulação, o povo de Israel vai estar cercado pelo anticristo e por alguns reis, alguns governadores, né, de alguns países, vão se juntar ali contra a nação de Israel. O povo de Israel clama ao Senhor, clama ajuda a Deus, e o Senhor Jesus Cristo volta fisicamente. E aí é onde está Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. E é quando Jesus Cristo volta, e aí é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, e volta com força, né? Com seus exércitos celestiais, volta com força para defender o povo de Israel, que é o seu povo. Nós já falamos aqui também, anteriormente, mencionando ali sobre Romanos, né, pegando os textos de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos,
que Paulo faz referência a isso, que o Senhor volta a sua atenção novamente à nação de Israel, e isso começa na grande tribulação. Né? O período da grande tribulação é um período também para a purificação da nação de Israel. Nós já demos esse estudo, né? Em algum outro momento a gente pode voltar a falar sobre este assunto. Mas aí Jesus Cristo volta, essa é a batalha do Armagedon. Jesus Cristo vence o anticristo e vence as nações, né, os povos que se levantaram contra a nação de Israel. Jesus Cristo vence, né, e aí haverá, depois dessa vitória, dessa batalha, haverá um grande banquete. Um grande banquete. E é sobre este grande banquete que o texto de Mateus, no capítulo 8, faz referência, que Jesus Cristo faz a referência sobre esse momento desse grande banquete. Que aí Jesus Cristo traz um outro grupo. E ele fala: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. Então veja que interessante, né? Jesus Cristo está falando, não é só a nação de Israel que vai participar desse banquete do reino milenar, do milênio. Vão vir povos do Oriente e do Ocidente também. Vem gente de todos os lugares para se banquetear, para estar nesse banquete. Então não é só o povo de Israel. Então nós introduzimos, falamos sobre quem vai reinar com Cristo. É os que fazem parte da primeira ressurreição. Agora Jesus Cristo está falando que não é, mesmo ele resgatando o povo de Israel, não é só o povo de Israel que vai participar dessa grande festa, desse grande banquete. Vão vir pessoas de outros povos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, de todas as nações da Terra, e vão participar deste grande banquete, né? Então Jesus Cristo está falando, além do povo de Israel, além daqueles que vão ser resgatados da batalha do Armagedon, do povo de Israel que vai ser resgatado da batalha do Armagedon, também vai se unir nessa grande festa pessoas de outros povos. Então, o reino milenar de Jesus Cristo vão ter 3 grupos, a gente pode dizer assim, né? Vai ter o grupo dos que vão reinar com Cristo, que é os que fizeram parte da primeira ressurreição, e o grupo dos que também ali, né, a nação de Israel vai ter um papel especial ali na nação de Israel, né, no território da Palestina. Eles vão ter um papel a ser desenvolvido ali. Mas depois a gente vai abordar esse assunto. Mas haverão povos de todas as nações, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que vão estar neste momento do banquete e vão estar durante o milênio. Essas pessoas são as que não se levantaram contra Israel, não se prontificaram a batalhar contra a nação de Israel, pelo contrário, ajudaram a nação, o povo de Israel de alguma forma, né? E aí eles também vão fazer parte, vão estar ali, vão entrar também no milênio, mas não vão desenvolver papel de governo, de reino, nem nada. Eles vão ser pessoas comuns, né? Seres humanos comuns, tá certo? Então tem os que fizeram parte os que fizeram parte da primeira ressurreição para governar com Cristo, para reinar com Cristo. A nação de Israel resgatada, tá certo? Então a nação de Israel resgatada, o remanescente, conforme nós já vimos ali a carta de Paulo aos Romanos, e povos tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então são pessoas que também estarão entrando no reinado milenar. Então, esses são os participantes do milênio. São todos os grupos
participantes do milênio. E aí nós vemos na página 45, a demonstração do poder de Jesus para o reino e a sua compaixão para os dias atuais. Jesus Cristo, temos neste item 3.2, em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Nós já vimos esse texto, né, de Jesus curando todas as enfermidades. E aí ele tinha compaixão. Versículo 36. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Né? E aí nós temos Jesus Cristo dando a autoridade depois, falando: olha, roga ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros, porque essas ovelhas precisam de pastor. As pessoas estão precisando de outras pessoas para ajudá-las a caminhar, né? Porque elas estão cansadas, estão abatidas. E aí, qual é o papel dos súditos do Rei Jesus? Qual é o nosso papel? O nosso papel é de apacentar esse rebanho que está cansado e abatido. É para ajudar, meus amados, né? Não é como a palavra do Senhor mesmo diz, não é para sacrificar o rebanho, não é para sacrificar a ovelha, mas é para apacentar, para cuidar, né? Por isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos chamados, o povo do Senhor. Isso não é só para pastores, eu não estou falando só para pastores, eu estou falando para todos os súditos do rei. O nosso papel como súditos do rei é de cuidar dessas pessoas, é de apacentar essas pessoas que estão cansadas e abatidas. Nós que fomos chamados como trabalhadores da seara, todos nós, a igreja do Senhor, todos nós somos chamados como trabalhadores da seara. E ainda somos poucos, mas o papel é o mesmo. O papel de cuidar do rebanho é o mesmo, tá certo? E é o papel de todos, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, um cuidando do outro, tá certo? Eu sempre gosto de lembrar Caim, quando mata Abel, e Deus pergunta para ele: cadê teu irmão? Caim fala: acaso sou eu guarda do meu irmão? E a resposta, na verdade, mesmo Deus não respondendo ali, a resposta é sim. Nós somos guardas do nosso irmão, do próximo. Nós sim damos satisfação a Deus das vidas que nos cercam, das pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos dar conta a Deus de cada uma dessas almas. A oportunidade que nos é dada de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de levar a palavra do Senhor, das boas novas de salvação, esse nosso papel, ele permanece o mesmo, tá certo? Permanece o mesmo. E aí, nós temos sobre o juízo, item 3.3, Mateus 10, versículo 14 a 15, que diz assim: se ninguém vos receber, nem ouvir a vossa palavra, as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso aqui é algo muito interessante. Jesus
faz menção aqui, né, sobre uma tradição, né? Vamos ler aqui o que está. Neste primeiro texto, Jesus faz alusão à prática dos fariseus no Novo Testamento. Os fariseus tinham uma prática que, ao saírem de terras gentílicas, ou seja, quando os fariseus saíam de alguma terra, eles entravam em uma terra que era do povo, de outros povos, né? Por isso eram chamados de gentios, outros povos. Quando eles entravam, quando eles saíam dessas terras, eles sacudiam a poeira dos pés. Na verdade, mas ali era uma prática que eles tinham, se julgando melhor, ou seja, eu sou judeu, eu sou melhor do que fulano, beltrano e cicrano. Não. Aí Jesus agora, fazendo alusão a essa prática, que era uma prática errada, Jesus agora trata sobre uma condenação. E aí ele fala, olha, se vocês entram num local, vocês não são bem recebidos. Às vezes até expulsam, maltratados, são expulsos. Você pode sacudir a poeira dos pés. Porque esses povos, essas pessoas, elas na verdade, elas que não foram dignas de receber o evangelho. E aí Jesus traz uma coisa muito especial, muito interessante, que o pastor Gedeon Júnior sempre comenta, que mesmo no julgamento final, no juízo final, haverá condenações diferentes para cada pessoa. E aí Jesus Cristo fala isso aqui. Jesus Cristo fala, haverá mais rigor contra essas pessoas que recusaram o perdão, recusaram a salvação, recusaram a palavra de Jesus, recusaram o evangelho, recusaram não vocês que me representam, mas recusaram a mim. Então, para essas pessoas, haverá mais rigor no juízo do que para Sodoma e Gomorra. Olha só. Então, Jesus Cristo está falando que existe no juízo, no julgamento de Deus, existe diferentes punições. Existem níveis diferentes de punição, tá certo? Então, Jesus Cristo estabelece algo aqui muito importante, que é para o juízo final, isso não é para nós, nem para o milênio, mas para o juízo final, existirá condenações diferentes, condenações diferentes não, a condenação é a mesma, aí para o lago de fogo e enxofre. Mas haverá níveis diferentes de punição para aqueles que fizerem parte, né, deste momento, né, da condenação, do momento que é da segunda ressurreição. Nós falamos sobre a primeira ressurreição, né, e aqui vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição do julgamento final. E essa ressurreição, conforme nós vimos lá em João, capítulo 5, se não me engano, essa ressurreição é a ressurreição para condenação. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, é a ressurreição, por isso que a palavra lá em Apocalipse fala, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, e estes serão sacerdotes do Deus Altíssimo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E os que fazem parte da segunda ressurreição são aqueles que vão ressuscitar para a condenação, vão ressuscitar para serem julgados no juízo final diante do grande trono branco e vão ressuscitar simplesmente para serem condenados, serem julgados e condenados, conforme as suas obras. Então vai ter os livros, vão ser apresentados, então vão ser julgados conforme as suas obras. E por isso, Jesus Cristo diz que existem níveis diferentes de
punição, como é estabelecido aqui no texto de Mateus, que existirá rigor maior para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram o perdão, a oferta do perdão de Deus. Então haverá rigor maior para esse do que para aqueles de Sodoma e Gomorra, né? Aí vem o item 3.5, que fala sobre a questão de João Batista, que nós já tratamos na aula passada. E vamos para o item 4, né? Características do reino presente e futuro. Aí no segundo parágrafo, vamos começar, né? Todos os milagres praticados por Jesus são também entregues aos discípulos e súditos, para que os exerçam enquanto praticantes do mesmo ministério na terra. No Evangelho de Mateus, temos uma demonstração do poder do rei. A autoridade do Messias é comprovada no campo da doença, quando ele cura um leproso, um paralítico e uma pessoa ameaçada por febre alta. Tem todos os textos bíblicos aí referentes, viu, meus amados? Sua autoridade é demonstrada na esfera demoníaca, na esfera humana, na esfera da natureza, do pecado, da tradição, da morte, das trevas. Novamente, todos os textos bíblicos referentes a esses itens. A demonstração cabal de sua autoridade é vista no fato de que ele é capaz de delegar essa autoridade a outros. Aí nós vamos para o texto. Mateus capítulo 9, versículos 35. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse texto nós já lemos. Agora vamos para o capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então nós vemos Jesus, aí também quando Jesus comissiona os 12, depois quando Jesus Cristo comissiona os 70, nós vemos que Jesus tem autoridade para delegar, né? Então ele passa também essa atividade para os discípulos, de levar o evangelho. E aí Jesus não somente passa isso, quando os discípulos voltam, o que eles falam? Eles estão maravilhados, porque os milagres que Jesus fazia, eles também fazem. Aí os demônios são-lhes sujeitos, enfermidades e tudo, eles estão maravilhados, né? Mas por quê? Porque Jesus Cristo, como a maior autoridade, ele também é capaz de delegar essa autoridade. Então, nós recebemos de Jesus Cristo também essa autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre doenças, para ministrar na vida das pessoas, para trazer a palavra, o evangelho da salvação, anunciar o reino do Senhor. Nós recebemos também essa autoridade de Jesus Cristo. E somente quem detém a autoridade máxima é capaz de delegar essa autoridade para outros. E nós vemos todas essas demonstrações de autoridade que o Senhor tem. E tudo isso vai se manifestar de uma forma muito mais ampla durante o milênio. Então, todos os milagres feitos por Jesus e pelos discípulos e pelos apóstolos, e por nós, igreja, né? Na nossa atividade como igreja, exercendo a nossa atividade e nossas responsabilidades como igreja do Senhor, como súditos do Rei, todas essas maravilhas,
que ocorreram e que ainda ocorrem na atualidade, elas serão ainda maiores durante o milênio, tá certo? Então, tudo que nós vimos Jesus fazer, tudo que nós vimos os discípulos fazerem, que nós vimos os apóstolos fazerem, que nós vimos a igreja fazer, né? Todas essas maravilhas operadas, sinais e maravilhas operadas, tudo isso vai acontecer de uma forma muito maior no decorrer do milênio. Ali, tudo isso é uma demonstração de que essa autoridade que Jesus Cristo tem, ela vai ser exercida de uma forma muito maior no decorrer do milênio. E aí, na página 50, a gente finaliza o item 5 com a conclusão da seguinte forma: é no reinado milenar de Cristo que sua figura mais forte e poderosa será apresentada às nações, e os seus santos reinarão com ele. O alicerce lançado no judaísmo, agora, no cristianismo, é plenamente cumprido na vida do Messias, do Cristo e do Rei. É fato que o Evangelho de Mateus, assim também como reforçado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, com o fruto do Espírito, nos traz grandes ensinamentos para os súditos do Rei, que reina hoje e que ainda voltará para reinar. Esse manual da vida cristã deve ser observado na prática diária, sabedores de que teremos parte no reinado milenar com Cristo. Meus amados, novamente eu reforço, a gente não tem como trazer todo um estudo sobre o Evangelho de Mateus, mas a gente reforça o pedido para que os irmãos leem, para que os nossos alunos leem, incentive o seu aluno a ler o Evangelho de Mateus, a buscar a compreensão do Evangelho de Mateus. Agora a gente trouxe uma base para se compreender melhor sobre o que o Evangelho de Mateus está falando, o Sermão do Monte, até a genealogia de Jesus Cristo, que vem tratando desde Abraão, porque Abraão era gentil, porque não existia povo de Israel na época de Abraão. A descendência de Abraão, os bisnetos de Abraão, que se tornaram o povo de Israel, que gerou o povo de Israel. Então, Abraão era gentil. E Mateus traz a genealogia desde Abraão, mostrando que o nosso rei Jesus Cristo, ele reina sobre Israel, sobre a igreja e sobre todos os povos e todas as nações da terra, todos os gentios. Que Deus os abençoe, tenha uma ótima aula e no que precisar, continue me colocando à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe seu dia e a sua aula em nome de Jesus. Um forte abraço.